placas, rótulos, cartões. Eles aparecem em todo lugar, chamando sua atenção. Eles mostram uma variedade de mensagens. Avisam quanto aos perigos iminentes. Instruem durante uma emergência. Informam sobre riscos químicos potenciais ou simplesmente fornecem informações e instruções. Mas há algo em comum em todas as placas, rótulos e cartões. A menos que você os leia, compreenda e obedeça, pode se machucar ou até mesmo morrer. Neste programa, você aprenderá a identificar vários tipos de placas, rótulos e cartões. Compreenderá o que eles significam no local de trabalho. Você aprenderá sobre as normas para a rotulagem e sobre 4 sistemas de rotulagem amplamente usados na indústria. Portanto, fique atento. Familiarize-se com as placas, rótulos e cartões do seu local de trabalho e preste atenção a eles. Seu trabalho, saúde e vida dependem disso. As placas usadas no local de trabalho são normalmente retangulares ou quadradas, mas outros formatos simples também podem ser usados. As 2 diferenças principais entre as placas usadas no seu local de trabalho são as cores e o que elas dizem. Provavelmente você verá placas de perigo ou cuidado pelo local de trabalho, mas o que elas significam e como são usadas? Placas de perigo têm um fundo vermelho e avisam sobre um perigo imediato, tal como a presença de um produto químico ou gás nocivo. Elas podem encorajá-lo a tomar precauções especiais, como evitar chamas abertas ou simplesmente o conscientizar de uma condição existente como alta voltagem. Placas de cuidado, por outro lado, são amarelas e são usadas para alertar contra riscos potenciais ou práticas inseguras em que se deve tomar precauções adequadas. Por exemplo, você encontraria uma placa de cuidado com a mensagem: "Não opere esta máquina se as proteções não estiverem no lugar", perto de um torno mecânico ou de uma serra-fita. Ou cuidado, passagem de empilhadeira onde houver a possibilidade de lesão devido a empilhadeiras. Não observar essas placas pode lhe causar problemas. Você pode encontrar placas adicionais que variam em cor e mensagem, tal como placas de atenção, que são laranjas, e se ignoradas podem ter o mesmo efeito de ignorar uma placa de perigo. Placas de segurança são usadas onde houver a necessidade de instruções detalhadas ou sugestões. Placas de segurança comuns fornecem lembretes ou instruções em geral que, quando seguidas, podem ajudar a prevenir lesões ou indicar onde ir em caso de emergência. Normalmente, as cores verde, branca e preta são usadas nessas placas para transmitir a mensagem. Outra sinalização que pode ser vista com frequência é o biológico, ou o sinal de risco biológico. Com o símbolo de risco biológico e o uso da cor laranja ou laranja avermelhado fosforescente, essa sinalização significa a presença atual ou potencial de algum agente infeccioso que pode causar a morte, lesão ou doença aos funcionários, tal como lixo infectante, ou indicar uma área de quarentena. A localização das placas normalmente é uma questão de bom senso. Coloque-as o mais próximo possível do risco. Porém, em algumas situações, o funcionário pode precisar ser avisado do risco antes de chegar muito perto dele. Nesse caso, um sistema de pré-aviso, consistindo de várias placas colocadas cada vez mais próximas do risco, pode ser necessário. Cartões de prevenção de acidentes são menores do que placas e são feitos de papel cartão, papel, vinil ou plástico. Normalmente são presos com abraçadeiras de nylon ou de plástico e avisam os funcionários de possíveis riscos. Cartões também são usados para chamar a atenção para equipamentos ou operações incomuns. São usados onde não é prático usar placas, por exemplo, em interruptores, válvulas, ferramentas manuais ou pequenos recipientes, ou para avisar sobre uma condição ou risco temporário, tal como travamento ou identificação. Quando a condição temporária é eliminada, o cartão é removido. Você encontrará uma variedade de placas e cartões informativos, de aviso e instrucionais pelo local de trabalho, que são designados para o ajudar a trabalhar em segurança.
Toda sinalização deve estar em local bem iluminado que possa ser vista de maneira clara e direta e deve ser simples de entender e obedecer. Ao longo dos anos, milhares de produtos químicos tóxicos têm sido desenvolvidos para usos específicos nos locais de trabalho. Como funcionário, você tem direito e a necessidade de conhecer os tipos de produtos químicos a que estará exposto no trabalho, os tipos de riscos que esses produtos apresentam e como trabalhar com segurança próximo deles. É por isso que a ABNT desenvolveu normas de rotulagem para armazenagem e transporte de produtos perigosos. É obrigatório que seu empregador lhe informe sobre os materiais perigosos do seu local de trabalho. Uma maneira de fazer isso é usar rótulos. Tenha em mente que há muitos sistemas de rotulagem. Na verdade, sua organização pode ter um sistema de rotulagem próprio. Independente do sistema de rotulagem usado, seu empregador deve cumprir com as seguintes exigências. Primeiro, rótulos devem ser legíveis. Segundo, cada produto químico perigoso que entra no local de trabalho deve ser rotulado e conter informações com relação à identidade do material, quaisquer avisos de perigo como inflamabilidade ou toxicidade, e o nome e endereço do fabricante, importador do material ou outro responsável. Os rótulos contêm palavras, símbolos ou uma combinação desses e fornecem informações específicas e suficientes quanto aos riscos do material em relação à segurança e à saúde. Por último, você será informado se a informação quanto aos riscos mudar e então os rótulos serão atualizados dentro do período de 3 meses. Se você remover um rótulo por qualquer razão, deve substituí-lo imediatamente por um novo ou por um atualizado. Lembre-se, seu empregador deve oferecer uma rotulagem apropriada, mas é sua responsabilidade ler e seguir as instruções do rótulo. Apesar das exigências de rotulagem serem estritamente padronizadas, há algumas exceções gerais à regra. Uma exceção se aplica a recipientes portáteis como baldes. Se um produto químico transferido de um recipiente com um rótulo para um recipiente portátil for usado imediatamente pelo funcionário que o transferiu, o recipiente portátil pode ficar sem rótulo. Contudo, nunca deixe materiais perigosos em recipientes não marcados sozinhos. E nunca assuma que o material encontrado em um recipiente não marcado seja seguro ou inofensivo. Recipientes de processo individuais e fixos podem ser marcados ou designados com um símbolo, cartaz ou outra forma escrita, desde que ela identifique a qual recipiente o aviso se refere e contenha a mesma informação de um rótulo de aviso. Uma vez que a maioria dos produtos químicos é criada para uma finalidade específica e tem riscos bem diferentes e específicos associados a eles, vários sistemas de rotulagem foram criados. Vamos dar uma olhada. A National Fire Protection Association, NFPA, desenvolveu um sistema codificado por cor e número, na forma de diamante, para alertar os usuários dos riscos dos materiais. Os rótulos de aviso da NFPA fornecem informações que são fáceis de entender só de olhar, sobre os perigos ocultos de qualquer material e a severidade desses perigos, com relação à prevenção de incêndios, exposição e controle. Cada uma das 4 seções do rótulo da NFPA tem uma cor diferente. Uma é azul, significando informações sobre risco à saúde como toxicidade ou corrosão. Outra é a amarela, para indicar a instabilidade do material ou reatividade com água. Vermelha para inflamabilidade. A branca para avisar sobre riscos especiais. Tenha em mente que essa classificação é baseada nas propriedades do material quando envolvido em um incêndio. Cada uma das seções, azul, amarela e vermelha, contém um número de 0 a 4. O número indica o grau de intensidade do risco respectivo àquela cor, o 0 sendo o menor e mais seguro e o 4 o maior e mais perigoso. Por exemplo, na seção azul, 0 indica que um material em particular é essencialmente não tóxico e não corrosivo. Um 4 significaria que o material é altamente tóxico ou corrosivo. Um 0 na seção vermelha informa que o material não queimará espontaneamente. Um 4 significa que o material é altamente inflamável e extremamente perigoso. Na seção amarela, o 0 indica que o material é normalmente estável, enquanto que o 4 alerta que o material é capaz de explodir prontamente, decomposição explosiva ou reação perigosa a temperaturas e pressões normais.
A seção branca desse rótulo é usada para indicar riscos específicos. Por exemplo, materiais que demonstram reatividade incomum com água seriam identificados pela letra W com uma linha horizontal passando pelo centro. Vários tipos de rótulos de barras mostram tiras coloridas, números e pictogramas, indicando o risco, severidade e informações tais como órgão-alvo e EPI. Esses rótulos são designados para informar como se proteger. Cada cor representa uma categoria de risco. Esse sistema de rotulagem também usa códigos por número de 0 a 4 para indicar o grau do risco de cada categoria. 0 indica que o produto químico fornece pouca ou nenhuma exposição, enquanto que o 4 representa o maior grau de risco. O sistema de rotulagem para transporte de materiais perigosos indica os materiais e suas classes de risco em embalagens grandes e pequenas que são oferecidas para o transporte. Os rótulos no formato de diamante têm codificação por cor e símbolos para indicar o tipo de material e o risco que apresenta. A classe do risco ou o número de divisão aparecem no rótulo. Por exemplo, um fundo laranja escuro com um símbolo mostrando uma explosão significa um explosivo bem violento. Essa cor e essa figura indicam ao transportador o tipo e a intensidade da explosão que o material pode causar. Números de identificação do risco variando de 1.1 a 1.6 indicam um aumento gradual de material moderadamente explosivo a violentamente explosivo. Rótulos de risco indicando materiais inflamáveis são vermelhos escuros com uma chama no topo, enquanto que um gás não inflamável seria representado por um fundo verde com a figura de um cilindro, com a classe número 2. Classe número 2 em um fundo amarelo brilhante com um círculo em chamas indica a presença de oxigênio. Gases venenosos requerem um fundo branco e a tradicional caveira com ossos cruzados, com uma classe número 2. Rótulos que alertam sobre sólidos inflamáveis ou substâncias sujeitas à combustão espontânea sempre apresentarão faixas e meio diamantes. Materiais perigosos, quando molhados, são identificados pela classe número 4.3, com um fundo azul e o símbolo de uma chama. Um fundo amarelo com um círculo em chamas e classe número 5 descreve materiais que fazem substâncias normalmente não inflamáveis queimarem. O fundo branco com a caveira e ossos cruzados é usado para substâncias tóxicas. O conhecido símbolo circular em um fundo amarelo, com a parte inferior branca, lhe permite saber que o material apresenta um risco radioativo. A figura de uma mão em um fundo branco e preto representa materiais corrosivos para a classe 8, tais como ácido muriático ou soda cáustica. Classe 9 com faixas pretas e brancas e a metade inferior branca é uma divisão relativamente nova que cobre substâncias perigosas diversas. Rótulos para transporte de materiais perigosos são sempre colocados próximos ao nome do carregamento adequado, desde que as dimensões da embalagem permitam. Se for necessário rótulos múltiplos, eles deverão ser dispostos com uma distância de 15 centímetros entre eles, bem visíveis e livres de marcas e mensagens. Se uma embalagem for muito pequena para se colocar um rótulo diretamente sobre ela, o rótulo deve então ser fixado em uma etiqueta e a etiqueta fixada na embalagem. Alguns materiais requerem tanto um rótulo de risco principal como um rótulo de risco subsidiário, por terem um risco principal e um risco subsidiário. O número da classe do risco não aparece no rótulo de risco subsidiário. Tenha em mente que é ilegal remover um rótulo para transporte de materiais perigosos, a menos que você o substitua imediatamente. Outro sistema de rotulagem que você pode encontrar no local de trabalho é o sistema Smart RTK. Esse rótulo fornece informações detalhadas sobre os riscos dos materiais, maneiras de você se proteger e como responder a uma emergência. No topo você encontrará o nome e uma descrição do produto químico. Na seção seguinte você encontrará símbolos e uma descrição por escrito que indica quais partes do corpo podem ser afetadas. Também usando símbolos, a seção de proteção individual explica exatamente que EPI usar. A seção de índice de risco indica o grau de exposição ao material que você pode sofrer e usa uma escala codificada por cor e por número de 0 a 4.
0 indica risco mínimo ou nenhum risco, enquanto que 4 indica o mais alto grau de risco. A última seção, Procedimentos de Emergência, usa símbolos para chamar a sua atenção e descreve como responder a uma emergência. Lá você encontrará a informação que lhe diz se você precisa de uma explicação detalhada de como lidar com um incidente ou simplesmente lhe diz para chamar ajuda. Se você precisar de mais informações sobre o material, você a encontrará na seção correspondente da ficha de informação de segurança do produto químico, ou FISPIC, baseada nos números encontrados nos pequenos quadrados no rótulo. Neste programa você aprendeu a identificar placas, cartões e rótulos. Aprendeu sobre as normas da ABNT para rotulagem e sobre 4 sistemas de rotulagem: diamante de Rommel, rótulos de barras, rótulos de riscos e Smart RTK. O mais importante é que você aprendeu que há uma razão para cada placa, cartão ou rótulo no local de trabalho. Ignorá-los pode lhe custar a saúde ou até mesmo a vida. Seja prudente. Leia e siga os avisos que lhe são fornecidos. Dedique um tempo para captar a mensagem.